Graça e paz, amados. Amém. Podeis assentar, fique à vontade, tome o seu lugar. Glória a Deus. É um prazer enorme poder estar aqui com os irmãos. Como disse o apóstolo, o prazer de conhecê-los foi meu. E nós estamos aqui desde terça-feira. E para nós tem sido uma bênção e eu quero parabenizar o apóstolo e a igreja, IMEEC, pela disposição de adoração, de louvor ao Senhor. Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 10 diz, do 10 até o 19. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua cobertura e os seus colchetes e suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e suas bases, a arca e seus varais, o propiciatório, o véu da cobertura, a mesa, os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, e o castiçal da luminária e os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, o altar do incenso e seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cobertura da porta, à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e pia e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, e as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então está aí exatamente o tabernáculo armado no deserto, que o tabernáculo é uma tipologia da igreja, ou uma simbologia da igreja, tá? Uma simbologia da igreja. Então é exatamente isso. Quando você vê ali o tabernáculo, lá dentro ele é dividido em duas partes, a gente vai ver depois, tá? A gente vai ver depois que é o lugar santo e o lugar santíssimo. E fora, aonde você está vendo ali, é o átrio, e é exatamente isso. E o átrio fica do lado de fora, era onde chegava o povo para conversar com o sumo sacerdote. Aliás, com o sacerdote, onde eles levavam, no caso ali, todas as suas oferendas para sacrifício, para que o pecado fosse então coberto pelo sangue do animal. Por quê? Porque toda vez, amados, que a gente comete um erro, a santidade de Deus, a justiça de Deus requer sangue. Ela requer morte. É por isso que ele disse para o povo de Israel: olha, Moisés, está pedindo para me habitar no meio do povo, mas é o seguinte, vocês são um povo de dura cerviz, e a minha ira pode exterminar alguém. Por quê? Porque Deus é extremamente santo, e a santidade dele requer justiça imediata. E nós só temos jeito para justificar o pecado, com sangue, e ele requer a morte. Só que quando ele olha para nós hoje, ele vê em nós a marca do sangue de Jesus. E estamos justificados pelo sangue de Jesus. Você entende, gente? Só que nessa época aí, Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Já havia o tabernáculo apontando para ele para o futuro. Mas até então, não tinha vindo, e o animal cobria o pecado. Cobria, não tirava, cobria. Por isso, se derramava o sangue do animal de acordo o tamanho do animal de acordo com o tamanho do pecado. Então, só que o ato, essa parte de fora, aponta para nós, para o lado de fora, já está dizendo, não é o lugar santo seria onde os irmãos estão sentados, e o lugar santíssimo aqui, onde nós estamos, eu, o apóstolo, estamos aqui. Então, no caso, é claro que a gente vai falar por partes, porque talvez o que eu quero fazer com os irmãos hoje é convidar você a fazer essa caminhada de fora até no Santo dos Santos, para a gente entrar, porque ninguém pula direto de paraquedas no Santo dos Santos, tinha que fazer a caminhada.
entrar ali pelo portão e caminhar o átrio, o lugar santo e chegar no lugar santíssimo. E nós vamos fazer essa caminhada hoje, mas talvez a gente não consiga chegar no Santo dos Santos, mas pelo menos no lugar santo a gente vai chegar, tá bom? A gente vai chegar em nome de Jesus. Então, no caso, quando nós olhamos para nós como líderes, o Senhor está falando conosco. Porque o líder é aquele que marca o passo do outro, do liderado. É aquele que vai na frente dizendo, é por aqui o caminho. Só que para ele dizer por aqui, ele tem que entender que tem algumas coisas que é básica. Primeiro, não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o primeiro passo. Segundo, o grau de importância na minha vida. Primeiro, Deus. Segundo, eu. Terceiro, as pessoas. E quarto, o que é material. Pastor, mas a minha família. Primeiro eu. Depois a minha família. E depois da minha família, começa a afastar para os meus parentes. Porque pai, mãe, irmão, ele deixa de ser família a partir do momento que a gente casa. Eles passam a ser parentes. Então, primeiro eu, a minha família, os meus parentes. E depois os meus amigos. E depois os mais de longe. Mas é uma ordem. Por quê? Porque eu quero chegar no céu, irmão. Mas eu quero entrar no céu. De preferência, eu e a minha família. E depois os meus familiares. E depois os meus amigos. Mas se não der, eu não posso ficar de fora. Então essa é a sequência. A outra, no caso, a outra ordem é a questão da prosperidade. Entenda que você marca o passo. Eu estou começando só a fazer a introdução para a gente entender daqui a pouco. A gente marca o passo para que o outro venha atrás e siga. Eu preciso que eu seja uma pessoa abençoada na minha vida espiritual, minha vida profissional, minha vida familiar e minha vida financeira. Eu preciso ser abençoado. Porque se eu não for abençoado, irmãos, eu dou aquilo que eu tenho. Você entende? Eu dou o que eu tenho. Eu, como líder, eu vou poder marcar o passo do outro e eu vou dar para ele aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho nada, eu não tenho nada para dar. Agora, se eu quero dar alguma coisa, eu preciso ter. E eu começo exatamente como eu disse, primeiro Deus. Então, a minha vida espiritual em primeiro lugar. Minha comunhão com Deus, porque acredite, a coisa não está fácil. E sem Deus fica quase que impossível. Agora, com Deus a coisa vai. Agora, depois de Deus, eu. Então tá. Por exemplo, eu preciso entender que existe uma regra. Primeiro a regra da prosperidade é trabalho, fidelidade, administração. Mas o senhor não disse que é primeiro Deus? Sim, Deus vai abrir a porta, mas se eu for irresponsável não tem jeito. Agora é claro, se eu trabalhar e eu for fiel a Deus, o Senhor vai fazer o meu trabalho prosperar. E a fidelidade, ela começa exatamente em mim, para que meu discípulo veja, e para que ele veja a prosperidade em mim. Imagina só você, líder, digamos uma pessoa que está passando dificuldade, você vai chegar com o seu liderado e vai começar a chorar para ele. E não sai um samba, irmão, é só choro. É choro, choro, choro. Ele vai dizer assim, eu não quero ser crente não, vou ser igual esse camarada, né? Então é o seguinte, mas o que eu faço? Você tem que ser fiel. E tem que ser bom administrador. Quando eu digo bom administrador, não é só financeiramente. Eu estou falando do bom administrador em tudo, até para cuidar do rebanho ou das ovelhas que o Senhor vai entregar na sua mão, nos seus discípulos, para cuidar. Tá bom? Então vamos lá. Aí começa então minha vida aqui fora. Só que a minha vida aqui fora, ela é pautada exatamente dentro desse limite ou dessa direção. E a primeira parte, o que eu falei, é espiritual. Como é que eu faço para ser uma pessoa espiritual? Só tem um jeito, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. A maior conquista de um homem não é ganhar a Teutônia inteira. Isso não é tão difícil. A maior conquista de um homem é ele se dominar. E essa é a sua maior conquista.
Então eu preciso me dominar. Aí no caso, por exemplo, então vamos ver. Eu estou falando que essa parte de fora ali, aonde você está vendo ali, é o ato e aponta para a nossa vida lá fora e vamos começar. E aí do lado de fora tem 2 altares, ou pelo menos um altar visível e o outro ali, 2 utensílios. Tá? Tem 2 utensílios. O primeiro é o altar do sacrifício. Pode passar aí para o altar do sacrifício para a gente falar sobre ele. O altar do sacrifício. Toda vez que você lê na Bíblia, se vocês anotarem, vocês vão conseguir lembrar depois. Se não anotar, irmãos, só 5% fica. Tá? Altar do sacrifício. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra altar, ela está falando com você. Não está falando de um utensílio, não. É o utensílio, não. Está falando de você, da sua vida. Quando a Bíblia diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, ele está falando de mim. E o fogo arderá continuamente sobre a minha vida e não se apagará. Você entendeu? Então, quando fala altar do sacrifício, ele está falando minha vida de sacrifício. Eu sou o altar vivo do Senhor. Eu sou o altar. Então diga assim: minha vida de sacrifício. Então começa por aí. Aí o apóstolo disse ainda há pouco que eu sei que é difícil, os irmãos, na sexta-feira santa, é um feriado, e eu sei que é assim mesmo, até porque a pessoa relaxa, né? Diz assim: feriado, eu quero ficar com a família, eu não sei o quê, mas é uma vida de sacrifício. Aí começa, o primeiro lugar que você vai é para o altar do sacrifício, e o altar do sacrifício fala de você, e a vida de um líder é pautada pelo altar do sacrifício, minha vida de sacrifício, e começa por onde? Primeiro, todo dia você tem que levantar para trabalhar, para ganhar o seu pão, você vai ter que trabalhar, e vai ter que levantar cedo, não tem para onde correr, e você vai pagar o preço, eu sei que não é fácil, e quando chegar, você vai ter que cuidar do seu liderado, vai ter que ir atrás dele, vai ter que ligar, vai ter que visitar, vai ter que fazer sua célula, e tem mais, vai ter que ir para o culto também. Mas eu estou cansado. Eu falei de uma vida de sacrifício. Se você quer ser um altar vivo, um altar de sacrifício vivo perante ao Senhor, você precisa sacrificar. Você entendeu? Não existe altar sem sacrifício. Se não tem altar, se tem altar, tem que ter sacrifício. Se tem sacrifício, tem que ter fogo. E se tem fogo e tem sacrifício, então tem a presença de Deus, porque o Senhor vai estar ali buscando aquilo que é dele. E quando eu olho para esse altar, aí vem exatamente o maior de todos os sacrifícios. E Jesus Cristo deu exemplo para a gente poder aprender com Ele. Nós tivemos que aprender com Ele. E aí, no caso, eu vou abrir o parênteses agora para entrar hoje nesse sacrifício de Jesus Cristo. Que Ele sendo Deus, amado, sendo Deus, porque o que aconteceu? O homem pecou no jardim do Éden, os irmãos sabem bem da história. E o relacionamento perfeito que tinha do homem com Deus foi interrompido. Ficou o homem para lá, Deus para cá, e um abismo se criou no meio. Mas Deus não sabia disso? Sabia. E Ele não sabia que ia acontecer? Sabia. E para que Ele fez? Porque Ele não está vendo hoje, Ele está vendo a eternidade. E Ele sabe que lá vai ter campeões e campeãs. E sabe que tem gente que vai passar por tudo isso e vai cantar o hino da vitória e viver com Ele eternamente, dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Mas Satanás interrompeu o plano momentaneamente, e agora precisava de um homem perfeito, e a Bíblia diz que ele procurou alguém em toda a terra, não achou um homem sequer, um perfeito, nenhum. E Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. E aí diz mais, Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tá, agora vamos lá, Jesus Cristo agora vem, porque não tinha outro. E eu fico imaginando a conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, não tem ninguém na terra para ir, para morrer pelos homens. Vai ter que ser um de nós. Aí Deus diz assim, eu não vou porque eu sou o Pai, Criador de todas as coisas, eu que estou no controle de tudo. O Espírito Santo pulou na frente, isso aí não está escrito não, viu, irmãos? É logo dizer que é para ninguém. É eu que estou dizendo aqui para os irmãos que eu fico pensando como é que foi a conversa deles. O Espírito Santo pulou na frente e disse assim, então quem vai é o Filho, né? Que é o Filho que representa o Pai. Aí o Filho olhou para ele e disse, mas eu vou com uma condição. Qual é? Se tu for comigo. Ele disse, não, vamos fazer assim, tu vai primeiro, depois que tu estiver lá eu vou. Então está fechado. E você já sabe da história. E ele veio, em João capítulo 1, versículo 29. João estava batizando no deserto da Judéia. E Jesus vinha se aproximando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Não é aquele que veio para cobrir o pecado, é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para limpar e não importa. Ele veio para pegar aquele homem mais vil pecador, e ainda que o pecado seja vermelho como o carmesim, transformar ele mais branco do que a mais pura lã. Aleluia. E isso era uma coisa que me intrigava, porque eu nunca tinha ido a Israel. Quando eu comecei a ler isso, eu digo, como é que alguém batiza no deserto? Mas essa parte aí os irmãos vão descobrir quando chegar lá. Como é que alguém batiza no deserto? João batizava no deserto da Judéia. E depois eu digo, depois que eu vi, eu disse assim, o João era bom de Bíblia, bom de palavra e bom de unção. Ele tinha muita unção, porque um camarada sair de casa para ir para o deserto ouvir alguém pregar, o negócio tem que ser bom. Tem que ser bom. E ele batizou Jesus, e quando Jesus estava sendo batizado, o irmão já sabe também, o céu se abriu, lá vem o Espírito Santo, e a voz bradou dizendo, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo veio e disse assim, não falei que eu vinha? Estamos juntos, vamos embora. Aí começou o ministério. Começou o ministério. Aí esse ministério de Jesus durou ali 3 anos. E toda vez que alguém começa um ministério, e o ministério, amado, sai daquilo que é compreensivo na mente humana, começa o levante. Se, por exemplo, se Deus começar a curar cego aqui, ressuscitar mortos, se começar a levantar paralítico, vai ter igreja que vai dizer que estão fazendo algum tipo de magia aqui dentro. Por quê? Porque saiu da compreensão da mente humana. E Jesus Cristo foi a mesma coisa. E ele começou a fazer sinais que ninguém fazia. E quando eu olho, por exemplo, Jesus Cristo agora, o primeiro discípulo que ele chamou, o nome dele chama-se Nicodemos. E quem era Nicodemos? Principal do sacerdote, o líder do sinédrio. Pela lógica, irmãos, pela lógica, ele era líder do sinédrio, era para ser o sumo sacerdote da época. E o sumo sacerdote, os irmãos que não tem uma noção, não sabe a pessoa para chegar a ser sumo sacerdote. O povo judeu ele tem uma cultura diferente da nossa. Por exemplo, uma criança com 4, 5 anos começa a estudar. E quando ela tem 12 anos de idade, 12 para 13 anos, ela não é que ela tenha que ter aprendido o Pentateuco, ela tem que saber de qual Pentateuco. E o Pentateuco é numerado as palavras. E ele tem que saber todas as palavras do Pentateuco, todas, de cor e salteado. E aí ele vai para a sabatina, e quando ele vai para a sabatina, então ele vai ser sabatinado por quem? Pelos mestres. Não é que eles vão fazer pergunta, primeiro ele vai chegar e vai fazer o que eu estou fazendo aqui, dar uma explanação sobre o Pentateuco. Só que ele pode ter decorado aquilo que ele falou. Então, para ter certeza que ele não decorou, vão se fazer pergunta, até hoje se faz isso. Perguntas variadas,
E aí a pessoa na época de Jesus Cristo também já tinha esse costume, então se respondia às perguntas. Só que existia o comum e existia o que era incomum, que era além dos outros. Então, quando a pessoa sobressaía, era diferente. Por exemplo, a pessoa, no caso, chegou, respondeu tudo certinho, mas respondeu dentro daquilo que é o médio para passar. Então o sumo sacerdote, o mestre da lei, levantava, apertava a mão e dizia: parabéns, você está aprovado. Apertou a mão, pode ir embora, está aprovado, vai festejar, porque você passou, mas parou o estudo ali, não precisa mais continuar. Mas se você fizesse igual Jesus Cristo fez, e começasse a responder muito mais além do que aquilo que eles haviam perguntado, e eles entendessem que Deus estava na resposta, e que algo diferente tinha na pessoa, então o mestre da lei se levantava e botava a mão nos ombros dele, e batia em cima e dizia: você está preparado para continuar conduzindo o peso da palavra de Deus? Você sabe por quê? Porque o peso da glória de Deus se carrega no ombro, e é assim que funciona. Você, como líder da casa do Senhor, você tem que entender, e quando eu falei que o sacrifício é da nossa vida, é exatamente isso. Nós temos que entender que o peso da glória é com nós, é nós que carregamos, não é outra coisa não, não é carro de boi, não é nada disso. Nós carregamos a responsabilidade diante de Deus e diante dessa cidade, diante do ministério e diante dessa cidade. Carregamos o peso, é responsabilidade, e eu tenho que estar pronto para pagar o preço para eu me qualificar. Jesus Cristo então foi qualificado dos 12 aos 16 anos, tinha que decorar agora os livros históricos. Dos 16 aos 22 tinha que aprender a cantar todos os salmos, ali no caso todos os salmos, aprender a cantar todos, porque os salmos são cantados. E dos 22 aos 30 tinha que aprender todo o livro dos profetas, ou seja, o restante do Velho Testamento. Agora aos 30 anos já está tudo certinho. 30 anos é considerado um homem maduro, pronto para começar um trabalho. E como ele tinha a palavra toda, Jesus Cristo não era chamado de mestre porque alguém achava que ele era inteligente. Não, ele era mestre porque ele era formado. Ele foi formado mestre, foi formado rabino, foi formado sacerdote. Ele foi formado, era por isso que ele tinha direito. A lei dizia, a lei lá em Israel, na época de Jesus Cristo já era assim, dizia que para pregar na rua e ensinar pessoas, não podia ser qualquer pessoa. A pessoa, para juntar uma multidão e ensinar, tinha que ser formado. Mas tinha uma coisa, como ele era um rabino, digamos hoje, na linguagem de hoje, ele tinha que ter duas coisas. Primeiro, tinha que ter um segurança e tinha que ter um tesoureiro. E ele tinha os dois. Ele tinha o tesoureiro, que era Judas, e tinha o segurança, que era Pedro. Se você nunca se perguntou por que Pedro andava com uma espada do lado, e era o único que andava com a espada, e se você presta atenção, Jesus Cristo vai andar às vezes com um só do lado, mas aquele um é o Pedro, porque ele era o segurança. Isso a lei exigia de um rabino. Só que tinha uma coisa: o rabino era um homem santo, ele não podia se misturar, ele tinha que andar sozinho, isolado. Nicodemos vivia isolado nos muros, dentro de 4 paredes, onde não podia se misturar com o povo, porque o povo era um povo imundo, um povo impuro. Então, no caso, o que se fazia? Ali está o sumo sacerdote, um homem santo, digamos, aí se mede 7 metros para cá. Por quê? Porque os 7 metros é exatamente onde ficava a cortina que dividia o Santo dos Santos. Então, da Arca da Aliança para a cortina, 7 metros. Quem já foi em Israel e já foi no Muro das Lamentações sabe que os judeus oram, não é? No muro, e quando eles vão sair, eles fazem. Eles medem 7 passos para trás. Depois dos 7 passos é que eles viram e vão embora, porque eles entendem que é os 7 passos da cortina. Quando chega no véu, aí ele já saiu da presença, aí ele pode virar. Enquanto ele não sai da presença,
eles não viram de costas. É por isso que ele sai de ré. Então, onde estava o homem sentado ali, tinha 7 metros e aí uma linha, e a pessoa só podia chegar aqui e falar com ele essa distância, não podia avançar. Agora tem alguma coisa errada acontecendo, porque toda vez que Deus começa a usar um povo numa cidade, quem não entende começa a dizer que tem alguma coisa errada. Jesus Cristo começa a curar pessoas. Jesus Cristo começa a dar vista a cego, ressuscitar mortos. Está fazendo alguma coisa diferente. Entenda isso, irmãos. Escute, eu falei, a glória é a presença de Deus. Quando você carrega a presença de Deus numa cidade, aonde você passa, alguma coisa vai acontecer. Porque a presença de Deus, ela carrega nela um perfume e ela exala. Quando você carrega, a diferença, por exemplo, de um líder para outro líder, é a quantidade de perfume que tem. E essa quantidade de perfume é medida pelo grau que você busca. Quem busca mais, tem mais. E quem tem mais, exala mais. É por isso que um vai ter 100, o outro vai ter 1000. É por isso que um não cresce e o outro cresce. E eu preciso entender que eu preciso ter esse perfume. Jesus Cristo não anunciava aonde ele estava. Ele apenas fazia a obra, e a obra, o povo vinha atrás dele em busca do que estava acontecendo. E é exatamente isso. A hora que a liderança se nivelar e todo mundo ser cheio dessa unção, dessa fragrância, acredite, o povo vai começar a ir em busca de você, dizendo: ei, eu quero ir para onde você vai, na igreja que tu vai, porque eu sinto que tem um aroma diferente exalando de você. Você entendeu? Agora disseram assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque esse homem é rabino. A gente se isola, ele está no meio do povo, fazendo esses milagres todos. Tem alguma coisa errada. Eu tenho para mim que Nicodemos começou a ouvir falar de Jesus Cristo, e ele ficou dizendo assim: essa unção eu também quero, porque todo líder é igual, mas a diferença é a unção. É exatamente isso. Deus, a promessa bíblica não é para o apóstolo, para o pastor, não. A promessa bíblica é para todo servo de Deus. Você entende? Se você buscar, você tem uma unção em você. E essa unção é capaz de libertar, de curar e de fazer 1000 proezas. Agora, por exemplo, eu fico imaginando Jesus Cristo chegando na casa de Lázaro. Porque Lázaro, quando morreu, já fazia quantos dias que ele estava enterrado? 4 dias, não é enterrado, é colocado lá no buraco da caverna, das pedras, né? Mas daí no caso ele estava 4 dias já está começando a cheirar mal. E por que o Senhor deixou passar 4 dias? Porque a tradição judaica dizia o seguinte, que até 3 dias a alma do morto fica vagando por ali. E ainda pode, até o 3º dia ele pode voltar. Essa era a tradição judaica. Jesus Cristo disse: eu vou no 4º. Eu vou no 4º dia, que é para não ter mais nenhuma alma vagando. E aí eu fico imaginando, amados, porque a nossa alma, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, e a alma vai se destinar onde tem que se destinar. Naquela época não existia o paraíso ainda, existia o seio de Abraão. E o seio de Abraão, no caso, ficava onde? Ficava no inferno, no Hades. Que isso, pastor? Não é bem assim, né? Essa aí é outra ministração, mas deixa eu dizer. É assim, você já viu o rico e o Lázaro? Já leram a parábola? Eles ficavam de um lado, o outro do outro. Só tinha um abismo que dividia. O seio de Abraão de lá, o Hades e Sheol. Hades é no grego e Sheol no hebraico significa lugar de aprisionamento das almas. Lugar de aprisionamento das almas. Até hoje vão para lá. Todo mundo que morre não vai para o inferno. Quem morre sem Jesus não é o inferno, é para o Hades, é uma prisão. Só que não é o inferno ainda, mas não presta, já é ruim, né? Então tem um abismo, e aqui quem estava aqui via quem estava lá.
Aí eu fico imaginando aqui os que estavam no lugar do Hades, aqui olhando para lá, para o seio de Abraão, e você já imaginou a festa que devia ser do outro lado? Só o povo chegando lá e festa, e toca, e dança, e canta, e louva, e o daqui olhando assim, mas aqui está um calor. Irmãos, eu sou de Manaus, e tem dia que parece que eu estou lá pertinho, olha. Não é que eu estou no Hades, mas parece que o Hades está lá perto. Parece que tem dia que joga mais lenha no negócio, porque esquenta demais. E eu fico imaginando aquele povo olhando para o outro lado, dizendo, meu Deus do céu, por isso que o rico disse, não dá nem para ele atravessar para molhar minha língua aqui, que eu estou com sede. Ele disse, não pode. Então eu fico imaginando que quando Lázaro desceu, ele foi para o Hades, só que foi para o seio de Abraão. E quando chegou no seio de Abraão, para mim, você imagina só, de repente chegou lá num dia, e essas aí é as coisas que eu fico lendo e eu fico sonhando, eu fico imaginando, viu, irmãos? Fico imaginando, não está escrito também não. Fico imaginando que estava uma célula. Já pensou a reunião de célula de noite assim? Aquele monte de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Elias e Moisés, né? E Eliseu e os grandes profetas, todo mundo reunido. E o assunto do dia, qual era? Estava ali mais ou menos ali já, digamos aí, falando do Messias. E dizendo assim, o Messias, vocês viram falar do Messias? E Adão deve ter dito assim, eu ouvi e vi. Como é que você viu? Foi no dia que o Senhor pegou e nos tirou a folha de figueiras que nós fizemos roupas e nos cobriu com pele de cordeiro. Ali a pele do cordeiro já apontava para o Messias que um dia ele há de vir, o Cordeiro de Deus. E eu vi quando ele profetizou para Satanás, dizendo, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Aí, eu tenho para mim que Abraão disse, eu também vi. Ele fez eu carregar lenha e levar um sacrifício vivo. Meu filho, naquele dia eu vi que o Messias estava representado ali. E eu pude ver a graça e a misericórdia de Deus se manifestar. E cada um começou a dizer, e você já imaginou Lázaro lá olhando aquela história? E de repente Lázaro diz assim, ei, eu olhar, tu é quem? Eu sou Lázaro, eu posso falar? Pode falar. Ele disse, eu também conheci o Messias, mas eu não conhecia assim não. Como é que tu conheceu? Eu conheci de andar com ele. Eu conheci de levar ele lá em casa, ele dormir lá em casa. Ele era meu amigo. Nós andávamos juntos. Meus amados irmãos, se você sair daqui dizendo hoje, Jesus é meu amigo, o Espírito Santo é meu amigo, e nós vamos andar junto, a tua história vai começar a mudar. E quando ele estava começando a contar tudo que Jesus fazia, para a gente ser rápido, eu estou correndo um pouquinho. Aí ele disse assim, ele escutou aquela voz dizendo, Lázaro. Hã? Lázaro. Ele disse, pessoal, escuta aí, eu estou ouvindo uma voz. E essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. É ele que está me chamando, pessoal. Lázaro, disse, dá licença aí que eu vou ter que responder. Eu vou ali, depois eu volto de novo, mas agora eu tenho que ir. E o Senhor disse, vem para fora. Ele foi embora. Vocês já imaginaram isso? Que glória! Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas viram Lázaro chegar e ir embora. E depois ele voltou. Ele disse, e aí como é que foi? Ele disse, aproveitei mais. Então nós temos que entender, eu fico vendo o Nicodemos agora, ouvindo assim negócio, estou dizendo assim, mas eu vivo trancado nesse negócio. Eu não falo com ninguém, eu não consigo fazer um cego enxergar. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Porque naquela época o sumo sacerdote, ele representava uma coisa muito grande. Era como se fosse o poder judiciário, o poder legislativo. É como se ele fosse os três poderes num só. Então ele escreveu uma carta dizendo assim, ó, eu sou um sacerdote, estou te chamando para vir aqui comigo. Jesus Cristo olhou, diga para ele que a distância é mesmo minha.
Se é ele que quer falar comigo, que ele vem aqui. Chegaram com ele e disseram: olha, ele disse que é para te ir lá, se tu quiser. Ele disse: mas como é que eu posso? Olha, imagina só que o homem era aquele que sabia tudo de Bíblia. Aí ele disse: então eu tenho que ir de noite. Aí ele pega, tirou o manto, porque tinha a capa do sumo sacerdote, ele tira e dobra. Então presta atenção, quando se tirava uma capa como a dele e dobrava e botava em cima do assento, significava: eu fui ali e volto já. Você entendeu por que dobraram o manto de Jesus e botaram em cima do corpo? Sabe por que botaram ali? Porque ele estava dizendo: eu fui ali, mas eu volto já. Aleluia. E ele foi. Tem para mim que ele foi escondido. Chegou lá, conversou com Jesus Cristo. Aí ele faz uma pergunta meio burra, né, irmãos? Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Tem que nascer de novo. Mas eu posso, sendo um homem velho, entrar no ventre na barriga da minha mãe de novo? Aí o Senhor explicou e disse: tu pega, larga tudo e vem. Ele disse: eu vou largar, vou lá entregar tudo e vou te servir. Aí ele chegou lá, quando ele olhou, aí começa: ar-condicionado, uma TV de 75 polegadas, futebol passando lá do Grêmio, do Internacional, ao vivo, churrasquinho, né? Chimarrão. Eu não vou não. E aí ele ainda disse para mim que o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Eu vou andar por aí peregrinando, fazer o negócio. Deus que me livre. Eu vou ficar aqui no conforto, irmão, preste bem atenção. Você vai aprender com a águia, que quando a gente não sai do conforto por bem, o Senhor pode nos tirar por mal. É melhor eu tomar uma decisão de vir pagar o preço, porque eu quis vir, do que o Senhor fazer eu ficar todo torto, louvando Ele, dizendo: Senhor, Tu é bom, Tu é. Mas por que você não fez isso quando estava bom? É assim que eu penso e é assim que eu trabalho. Então vamos lá, eu fico imaginando agora, às vezes nós não queremos abrir mão do nosso conforto, irmãos. Entendam que a nossa vida nessa terra, ela é passageira e está passando. É como se quando você foi gerado, virasse aquele relógio de areia e começou a cair. O teu tempo está indo embora. Agora Nicodemo disse: não voltou mais. Agora, preste atenção. Jesus Cristo tinha que andava com ele geralmente, era uma média de 400 a 600 pessoas. Era uma multidão que seguia. Aquele povo sempre estava perto. Tinha hora que, quando ele parava, dava mais, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Mas que estava sempre em volta dele, eram umas 400 a 600 pessoas o tempo todo. Mas quando ele foi mandar para ir nas casas de 2 em 2, ele escolheu 70. E quando ele foi trazer para ficar perto dele, ele escolheu 12. Esses 12 andavam com ele. Mas desses 12, tinha 3 que era o que ele levava para ver o sobrenatural. Transfiguração: Pedro, Tiago, João. Ressuscitar a filha de Jairo: Pedro, Tiago, João. Quando a coisa era sobrenatural, só ia 3. Mas desses 3 tinha um que era o único que reclinava a cabeça no peito dele. A distância de você para o Senhor, quem diz é você. Você pode estar no meio da multidão, ou pode ser discípulo, ou pode ser íntimo e está perto. E quando nós falamos isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele colocou anjos de Deus, se refere ao pastor, ao apóstolo, o que dirige a igreja. E quando ele fala ao anjo da igreja escreve, ele está mandando um recado direto para ele. Ao anjo da igreja escreve. Aí ele dá um título para ele. Aí ele diz: eu sei as tuas obras e tenho contra ti isso, 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 isso. E o recado é para ele. Se ele não disser para vocês o que está acontecendo, ele vai ser cobrado. Ele tem que dizer.
É por isso que às vezes o apóstolo, que é o líder da igreja, toma atitude que você não entende, porque ele precisa tomar. Ah, mas eu sou líder nessa igreja, mas é cuidado por ele. Eu estava dizendo esses dias aqui, que biblicamente dá a entender que metade da igreja vai e metade da igreja fica. Estará dois no campo, um é tomado, outro é deixado. Estará dois na cama, um é tomado, outro é deixado. Dá a ideia que 50%. Mas pastores, apóstolos, líderes, se entrar 30% já é muito. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque ele tem que dar conta dele, ele tem que dar conta da família e tem que dar conta da igreja. E se ele não der conta de um desses, é arriscado ele não entrar. E tem gente que fica brigando para ser pastor. Eu corri até onde deu, irmãos. Quando não deu mais, eu disse assim: o jeito só tem essa porta, é o jeito que tem que entrar por ela. Mas corri até onde deu, porque eu sabia da responsabilidade. Então, no caso, agora, Jesus Cristo ali, com seus apóstolos, os 12, os mais próximos, eu fico imaginando eles ali na mesa, porque aí começa a questão de novo. Eu estava falando hoje aqui, que dentro de casa nós temos dois altares. Nós temos a mesa e temos a cama. A cama é um altar e a mesa é um altar. E eu já falei que todo altar tem sacrifício. E se tem sacrifício, tem culto. E se tem culto, tem presença de Deus. E a mesa é o altar da provisão, aonde Deus manifesta o seu favor, a sua glória, a sua graça todo dia. E a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá o pão, não é enquanto você trabalha não, é enquanto você dorme. Salmo 127. Enquanto você dorme, Ele dá o pão. Quando você diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, você já parou para prestar atenção que se você acordar cedo e for comprar pão, tem pão quentinho te esperando? Mas aquele pão, para estar pronto, alguém acordou mais cedo do que você para fazer. Por quê? Porque Deus disse assim: o pão nosso de cada dia eu vou botar na mesa e acabou-se. Isso significa o quê? É que é nosso, é de hoje, é agora. O pão nosso de cada dia. A bênção de ontem foi de ontem, a de hoje é de hoje, a de amanhã é de amanhã. E o Senhor não vai repetir a bênção para todo dia. Ele tem um maná fresquinho para a tua vida. Glória a Jesus, a cada dia. Então vamos lá, amados. Então a minha vida aqui fora, eu estou falando de Jesus Cristo, eu sei onde eu estou, tá, amados? Os irmãos vão tentando aí anotar o que puder, para ir pegando alguma coisa. Então vamos lá. Então, quando eu falo do altar dentro de casa, eu estou falando da vida do líder, que o Senhor nos deu esse exemplo. A Bíblia nos fala de 3 tipos de mesa, e vou falar de uma delas agora, que é a mesa da Santa Ceia, mas quero falar da mesa também, é a mesa de casa, o altar de casa, que é a mesa cerimonial. Tem 3 tipos de mesa: a mesa comum, mesa da Santa Ceia e a mesa cerimonial. A mesa cerimonial, ela cabe 12 pessoas, a oficial. Uma em cada ponta, nas cabeceiras, e 5 de um lado, 5 do outro. 12 pessoas. Esse é o tamanho oficial. Toda mesa cerimonial, ela tem uma toalha, como aquela. Só que a oficial, a toalha vai até embaixo. Você pode prestar atenção que nos casamentos, as mesas estão cobertas até embaixo. Mesa onde fica a mesa da cerimônia ali, aquelas coisas, a toalha é comprida, com as coisas em cima, tudo. E quando você vai numa formatura, uma cerimônia, pode ver que a toalha vai até embaixo. Porque a mesa cerimonial é assim. A mesa comum, é uma mesa qualquer, botar um vaso, botar alguma coisa. E a mesa da Santa Ceia, ela não é igual a essa. A mesa da Santa Ceia do tempo de Jesus Cristo, eu até mostrei ainda há pouco para o apóstolo, ela tem um formato de U. Ela tem um lado assim e outro assim, tá? E era 30 centímetros do chão. Se sentava no chão e não em banco. Tem um quadro por aí que vocês vê uma mesa grande e alta, o povo sentado, o outro botando a cabeça aqui, aquilo ali está tudo errado. Tem nada a ver,
em formato de U, sentava no chão e apoiava o cotovelo no chão. Ali se pegava o pão, se cortava o pão, tirava um pedaço, saía passando para lá, tirava um pedaço, passava para cá e ia dividindo o pão até chegar no último. E não era como a gente toma ceia hoje, que a ceia nossa, hoje o pão é pequeno, né? Mas naquela época era um pão abençoado. Embora fosse seco, que pão asmo é muito seco, mas era assim que se fazia. Mas em casa, quando eu falo altar do sacrifício, eu estou falando da nossa mesa. No caso agora, apontando para dentro de casa, também é um altar, não é altar ali no caso do sacrifício. Por quê? É um sacrifício porque está sacrifício. O pão de cada dia não vem para a nossa mesa de graça. Alguém está pagando um preço para chegar o pão. Então existe sacrifício ali. Embora seja o altar da provisão, onde o Senhor Deus coloca todo dia a provisão, mas existe um sacrifício sendo feito. Então, se existe o sacrifício sendo feito, então vai ter presença de Deus. É por isso que na mesa, eu como líder, preste atenção, o poder, a unção, o avivamento da igreja não é resultado da igreja para a sua casa, é o resultado da sua casa para a igreja. O que você é aqui tem que ser fruto do que você é em casa, e não o contrário. Se você busca unção na sua casa, você vai ter unção na igreja. Se você faz aqui alguma coisa na igreja tentando levar unção para a sua casa, não é verdade. Você pode até tentar maquiar a coisa, mas não funciona. E por que isso, pastor? Porque os irmãos entendam, amados, que na obra de Deus não há, no caso, fantasia e nem maquiagem. Você tem que ser sincero, você tem que ser o que você é. Quando é que eu sei, pastor, que eu estou começando a chegar na estatura de um homem de Deus? É fácil. Ou de uma mulher de Deus. O dia que sua esposa disser para você: meu marido é um homem de Deus, acredite que é verdade. O dia que seu esposo, seus filhos disserem: minha mãe é uma mulher de Deus, é verdade. Pode acreditar. Agora, o dia que o irmão disser na igreja: esse irmão ali é um homem de Deus, não acredite, mas não acredite muito. Por quê? Porque dá para mascarar o negócio. Mas dentro de casa não tem máscara, irmão. Dentro de casa você é quem você é. E a sua família sabe quem você é. E você sabe quando é que o avivamento começa na igreja? Quando a minha casa começa a entender que a minha casa tem que ser o centro da presença de Deus. Quando meus filhos começarem a me ver orando, cheio do poder de Deus, falando em mistério dentro de casa, dançando no Espírito dentro de casa, sabe, sendo batizados os meus filhos com o Espírito Santo dentro de casa, aí o Senhor vai começar a dizer: nessa casa tem fogo, nessa casa eu habito, nessa casa eu me sinto à vontade. Aí vem a brasa acesa, vem o fogo aceso de lá. Não é nem brasa, vem o tição aceso, labareda acesa. Chega aqui, chega uma labareda, chega outra, chega outra, chega outra. Daqui a pouco vai incendiar o negócio. Agora vem um monte de lenha molhada. Para poucos fogo aceso, uma lenha aqui, outra lá no meio, outra lá no final. E o resto tudo molhado, irmão, pega fogo, mas é difícil. Porque olha, e o pastor chega aqui, o apóstolo chega para ministrar e fica... Às vezes cansa e não pega. Mas eu sei que se você ora, eu já disse que eu senti a presença de Deus nesse lugar. E quando a gente pode perceber, e quando pode perceber é porque a igreja busca, a igreja paga o preço. E se vocês são a liderança e estão realmente sentindo isso que eu vi aqui, então é sinal que vocês estão pagando um preço. Mas pastor, mas essa chama pode aumentar? Deve. Agora a questão que tem que começar ali exatamente, o altar da provisão dentro de casa. Então é o seguinte, uma vez por semana pelo menos, se não dá todo dia, pelo menos uma vez por semana, eu disse primeiro eu, depois a minha família e depois os outros, foi isso que eu disse. Então é o seguinte, pelo menos uma vez por semana, meus filhos, todo mundo, qual o dia que a gente pode, sábado à noite, domingo de manhã, não sei qual dia, nesse dia todo mundo sentado na mesa. Eu quero abençoar todo mundo. Vou orar, vou ler a Bíblia, vou falar alguma coisa de Deus, vou orar por todo mundo, ou peço para alguém orar e vamos comer.
mas todo mundo vai comer junto. Mas quando é que a gente começa a desonrar o altar? A questão do altar começa a ser desonrado, não só pela minha vida, mas dentro de casa, quando eu começo assim, ó, meu filho, vamos comer. O pessoal olha e diz, isso aqui eu não quero. É a provisão de Deus. Foi o que Ele providenciou para aquele dia. E ali tem sacrifício. E o seu filho está dizendo, eu não quero, empurrou e foi embora. E você disse, está tudo certo. Não está certo, irmão. Você vai ter que ensinar o seu filho, porque começa por dentro de casa, eu falei, ensinar o seu filho a dizer, Senhor, muito obrigado. Tem gente que não tem isso. Agora a questão, outra coisa, que desonra ao altar. Como é que desonra? Pega o prato, deixa o pai e a mãe lá, vai para frente da TV. Comendo na frente da televisão, e o altar ficou aonde? Mas por quê? Porque nós como líderes ensinamos lá fora e não estamos ensinando dentro de casa. E eu já disse que a gente tem que se conquistar e conquistar a nossa casa. Primeiro eu, mas eu tenho que conquistar agora a minha casa. E quando é que eu me domino? Quando eu tenho vontade de dormir até mais tarde, eu digo, levanta que chegou a hora. E eu levanto, quanta vontade eu levanto. Preguiça de ir, mas tu vai, eu vou. Por quê? Porque tem o espírito e a alma lutando dentro da gente. O diabo tem acesso, o outro é Deus que tem acesso. E a alma diz assim, não vai, que hoje já está friozinho, é bom de ficar em casa. E o Espírito diz, vai, um vai, outro não vai, não vai. Quem vai ganhar? Quem está mais forte. E quem está mais forte? Quem está mais alimentado. Então eu já sei que para me vencer, o Espírito tem que estar mais alimentado. Então eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou me fortalecer e vou dizer para a alma, cala a boca, porque aqui quem manda é o Espírito e eu estou indo embora e acabou. Então me conquistei. Agora, enquanto eu ficar naquele negócio, você já pensou, irmãos? A parte mais dolorida de um homem não é o coração, é o bolso. É o bolso. Se o apóstolo disser, irmão, quem pode dar 1000 hoje? Não vai olhar para outro irmão que vai dar até dor de barriga, vai embora para o banheiro. Porque 1000, porque é o coração, tá, dói no bolso, dói, né? Dói no bolso. Então isso é complicado. E quando eu me domino, eu não tenho nada, eu sou mordomo. E se o Senhor me deu, é dele. E se Ele pedir, eu dou. Se o apóstolo pedir alguma coisa de você um dia, ele não vai pedir por maldade. Ele vai pedir porque está sendo necessário. E o dono da obra se responsabiliza por isso. E eu tenho que entender isso. Por quê? Porque eu sou líder. Eu tenho 10 comigo, 20 comigo, 30 comigo. Aí ele faz uma campanha aqui dizendo, irmãos, eu gostaria que a gente conseguisse levantar um recurso para comprar um terreno, construir uma igreja, alguma coisa assim. E pelo menos vamos levantar R$500. A sua palavra com seus liderados vai pesar muito. Então se você não for dominado pelo Espírito Santo de Deus, você vai trazer prejuízo. E vai começar a jogar contra o time. O líder faz parte da equipe e ele tem que jogar no mesmo time, por isso eu tenho que me dominar. Então vamos lá, o altar da provisão, e eu tenho que botar tudo em casa e tudo certo e tudo em ordem. Essa é a primeira parte, tá? Agora, quando eu falo desse altar, eu me lembro, por exemplo, de um almoço que Jesus Cristo foi chamado para almoçar na casa de um fariseu. E quando ele foi almoçar, ele foi sozinho. E quando chegou lá, o fariseu não chamou ele para honrar, chamou ele para tentar desmascarar. E disse, por favor, senta aqui. Ele sentou. E a Bíblia diz que começou. E quando começa o almoço, começa um culto. Que culto é esse, pastor? Culto de ação de graça. É por isso que a gente ora agradecendo. Começou o culto. E todo culto Deus está presente, entenda isso. Todo culto, mas não é todo culto que Ele se manifesta. Ele só se manifesta se tiver alguém que resolva sair da mesmice, que resolva fazer alguma coisa diferente. E aí está a questão do líder. Se você for só mais um e se contentar em ser mais um, você nunca vai fazer diferença em lugar nenhum. E eu sempre disse para Deus, eu não quero ser mais um, me usa de alguma forma diferente, porque eu quero fazer a diferença. Então entenda, irmão, você precisa ser diferente. E o que eu posso fazer, pastor?
Se um faz até aqui, faça mais, busque tudo que você pode, para que você faça a diferença. E ali no caso, agora ele começou o culto, o fariseu começou a fazer como muitos crentes, começou a fofocar dentro da igreja. Está vendo? Olha ali, ó. Olha ali para ele. Profeta nada, não é profeta. Está vendo? Não é profeta? Impostor, e Jesus Cristo está lá. Na cabeceira, então, preste atenção. Jesus Cristo estava sentado na cabeceira. Por quê? Porque quando a mesa é cerimonial, na sua casa, a sua mesa do almoço é uma mesa cerimonial, se senta o dono da casa na cabeceira e a esposa na outra cabeceira. Se por um acaso ele tem um convidado que ele quer honrar, a esposa vem e senta do lado esquerdo dele, ali do lado, e o que vai honrar põe na outra cabeceira. E aí no meio se sentam os convidados, os outros. E por que ninguém gosta de sentar na cabeceira? Ah, pastor, é porque na cabeceira realmente ninguém consegue ter acesso a nada. Põe o arroz no meio, põe a carne no meio, e aí quem está na cabeceira fica só olhando. Mas se vai ser honrado, qual é então qual é a função do meio lá, do povo do meio? Alguém do meio, antes de se servir, tem que servir quem está na cabeceira, porque tem que honrar. Quando a mãe senta na cabeceira, o filho, antes de se servir, tem que servir a mãe e o pai. Mas é assim que funciona. É a mãe que serve todo mundo, e o filho fica sentado, e depois pega o prato e ainda vai embora. Por quê? Porque nós ensinamos errado. Então quem senta na cabeceira é quem vai ser honrado. Agora existe também no caso, exatamente o beijo, que quando Simão começa a fofocar lá, e aí passa uma mulher prostituta lá fora, que é exatamente isso, que a Bíblia quer dizer, que se refere a ela é uma prostituta, e ela fica sabendo que Jesus Cristo estava lá dentro. E quando ela diz quem? Jesus, aquele que está salvando todo mundo aqui, aquele que está fazendo milagre, aquele que muda a história de uma pessoa, esse aí tem poder para mudar a minha história. E eu vou entrar nessa casa. Só que é o seguinte, quando era um almoço de rabinos, era uma reunião exclusiva de homens, não podia entrar mulher, tá? Por que uma mesa cerimonial cabia 12? É exatamente porque a lei dizia que para ter culto tinha que ter pelo menos 11. Então já tinha um a mais, mas tinha que ter pelo menos 11 homens reunidos. Se não tivesse 11 homens reunidos, não podia ter culto. Então tinha 12 ali, estava tudo certo, mas mulher não podia entrar. E uma prostituta não podia tocar num homem santo. Se ela tocasse num rabino de propósito, ela era apedrejada, ela tinha que morrer. E ela sabia que ela ia invadir uma reunião que ela não podia entrar, a porta devia estar fechada, e se ela tocasse nele, ela podia morrer. Mas ela disse, essa é a única oportunidade que eu tenho de mudar de vida. E é claro que Jesus Cristo agora vai falar a respeito do beijo, e disse assim, Simão, tu está reclamando de quê? Eu entrei nessa tua casa aqui, eu tinha direito de, tu lavar os pés, não lavou meus pés. Eu tinha direito de ósculo santo, tu não me beijou também. Está reclamando de quê? E a Bíblia fala exatamente isso. Então presta atenção, existe 3 tipos de beijo. Rapidamente para os irmãos entenderem, o beijo do sacerdote, que é no rosto. A Bíblia manda que nós beijemos uns aos outros com ósculo santo, ou seja, beijo sem maldade. E o certo era um homem dar um beijo no rosto do outro, assim como as irmãs beijam as outras irmãs. Mas a gente não faz isso, porque aqui no Brasil a cultura é machista, não é? Se alguém passar ali e ver alguém beijando o apóstolo ali no rosto, um outro homem, a irmã vai correr e dizer para a outra, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, eu vi, eles estavam se beijando. Pronto, está feita a confusão. Então ninguém beija, né? Eu vi uma vez um irmão deu um beijo no outro, o irmão saiu e limpava o rosto, porque o outro lá em Manaus, de vez em quando alguém já tem o hábito de beijar, mas se beijar o outro sai se limpando. Então no caso, beijo do sacerdote no rosto. A irmã quando beija a outra pessoa, o que você está dizendo?
nós somos da mesma estatura. Ninguém se curva para ninguém, servimos ao mesmo Deus, temos a mesma estatura, somos servos, somos obreiros, somos líderes, nós não nos curvamos. Aí tem o beijo do profeta, o beijo do profeta no pulso, aí já se curva um pouquinho. Por quê? Porque o profeta é maior do que o sacerdote. Porque o sacerdote pega as coisas da terra e manda para cima, e o profeta pega as coisas de cima e traz para baixo. Por exemplo, todos vocês que são líderes e que são pais e mães, são profetas, tanto sob a liderança como na casa de vocês. Por exemplo, eu sei que o tempo está mudando e tem gente que não toma mais bênção do pai e da mãe. Não toma. Mas quando toma a bênção e diz bênção pai ou bênção mãe, o que o pai diz? Isso é profecia. E profecia, escute, a palavra do crente é semente. A palavra de qualquer pessoa é semente. Saiu da boca, não volta mais. E a palavra, o ar que sai da sua boca é quente. E esse ar, amado, você aprendeu da escola, o ar frio desce e o ar quente faz o quê? Sobe. Então se sobe, vai embora. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a Bíblia diz que pelas palavras dos homens eles serão julgados. Por quê? Porque as palavras nunca mais deixam de ecoar. Então palavra é semente. Quando você diz assim, Deus te abençoe, isso vai ficar Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você vai morrer e vai subindo cada vez mais, Deus te abençoe, e um dia vai voltar. É semente, ela vai germinar, vai crescer e vai voltar em forma de bênção sobre a vida do teu filho. Agora você que é filho e filha e tem pai ainda vivo, meu irmão, tem mãe vivo, mãe, bênção, Deus te abençoe. Não, diga mais, diga mais. Deus te faça feliz, que mais? O que tu quer? Diga tudo que a senhora puder, tudo que o senhor puder. E quem mais pode abençoar? O apóstolo pode abençoar. Todo mundo que tem, digamos, autoridade legal, espiritualmente falando sobre a sua vida, ele pode abençoar. E ele tem legalidade, é uma autoridade legal sobre a sua vida, então ele pode abençoar. Então o que você faz? Se você chegar com o apóstolo e disser bênção ao apóstolo e beijar o pulso dele, não está errado. Alguém lembra que antigamente se beijava o pulso do padre? A mão do padre, quem lembra? Quem beijou a mão do padre aí? Olha aí, ó. Tem gente irmão que ainda beijou. Porque era assim, irmão. Bênção, padre. Quer dizer, padre significa pai. E beijava o pulso dele, porque está dizendo, o Senhor é profeta sobre a minha vida. É isso que significa. E quando você diz, bênção pai, o Senhor é profeta sobre a minha vida, diga, Deus te faça feliz, Deus te abençoe, Deus te levante como um homem próspero nessa terra e abençoado, que o teu nome esteja entre os grandes, e que tu seja fiel ao Senhor por toda a tua vida, e que jamais tu se afaste de Deus, que o Senhor te use nessa terra para fazer a diferença, que o Senhor te use nessa terra para ser um líder de multidões, e que o nome dele seja exaltado através da tua vida. Aleluia. Mas eu vou morrer, eu posso não ver, mas um dia a semente vai voltar, e o meu filho será isso, e a minha descendência será abençoada. Abençoada. Você é líder, você é pai e mãe de multidões no mundo espiritual. Então faça o quê? Profetize sobre eles. Profetize. Eu profetizo que tu serás também uma pai e mãe de multidões. Aqui quando se começa a profetizar, você é líder, e o apóstolo começa a profetizar, tome posse, eu recebo, e creia, porque vem, a profecia vem, você entende? E o outro beijo nos pés, o beijo do rei, o rei se beija nos pés. Então quando a mulher soube que Jesus Cristo estava lá sentado na mesa, ele estava na cabeceira, e a toalha está embaixo. E tinha por costume exatamente isso, chegava, tirava a sandália dos pés, e aí se lavava os pés, se sentava na mesa com os pés lavados, e botava os pés para debaixo da toalha. Por quê, pastor? Porque pés é simbolismo de santidade. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Não é que tu tem que tirar a sandália que você está calçado, é tirar o mau costume, aquilo que te faz pecar, aquilo que te faz estar preso a alguma coisa. Larga isso lá fora, irmão, tira, se desprenda, se liberte, e seja um líder de excelência. Então ele botava debaixo, para quê? Para que ninguém ficasse olhando o pé do outro.
Não tem que ficar olhando o pé do outro. A santidade é uma coisa individual. Cada um cuida da sua. Não é, essa palavra é certinho para a irmã fulano de tal, certinho para o irmão fulano de tal. Não, tem que ser a palavra certa para mim. Que eu conheci um pastor que tinha um irmão na igreja dele que ele dizia, o pastor contou isso, se foi verdade ou não, não sei, ele que contou. Então, ele disse o seguinte, que tinha um irmão na igreja dele que toda vez que acabava o culto, o irmão dizia assim, pastor, que palavra, mas foi certinho para o irmão fulano de tal. Aí o pastor disse, não é possível que essa palavra nunca sirva para esse irmão, só serve para os outros. E quando foi, ele começou a dizer, Senhor, me dá a oportunidade para falar para esse homem diretamente. Não é possível. Um dia, quando foi, o culto começava às 7 e o irmão chegava cedo. E quando deu 6 horas, o irmão chegou, mas 6h30 caiu uma chuva, mais uma chuva, irmão. Não foi ninguém para o culto. Quando o pastor saiu do gabinete, estava só o irmão sentado. Ele disse, é hoje. Aí o pastor pregou como se estivesse cheio. Quando terminou o culto, o irmão foi lá e disse, que palavra, pastor, que palavra. Uma pena que os irmãos não vieram. É assim, tem gente que não serve nunca, né? Então a mulher, quando soube que Jesus Cristo estava lá, ela disse, é hora de morrer, mas que eu vou ser abençoada, vou. O que ela fez? O culto estava sem graça, porque estava o sacerdote lá, falando para o outro lá, e cochichando e tal, o fariseu falando, está vendo, não é profeta? Silêncio. O Senhor estava presente? Estava, mas não falava nada. De repente aquela mulher abriu a porta e entrou de uma vez, já entrou com um vaso de alabastro aqui, ó, correndo. Se ele estava, tinha toalha na mesa. Se ele estava com o pé para baixo, e a Bíblia diz que ela foi para os pés dele, ele não era, lá no Amazonas tem uma lenda da tal de Mapinguari. Os irmãos já ouviram? Não. Mapinguari diz que é um bicho que tem os pés para trás. Jesus Cristo não era ele, não tinha os pés para trás. Se ele estava sentado na mesa, o pé dele estava para frente. Para ela chegar e beijar os pés, só tinha um jeito, ela tinha que entrar para debaixo da mesa. Não tinha como chegar no pé dele de outro jeito. E ela já foi passando direto. É interessante porque ela chega lá, começa a chorar, beijar os pés, jogar o bálsamo e secar com os cabelos. E Jesus Cristo estava comendo e continuou. Ele estava dormente? Não. Ele estava sabendo que alguém estava pegando nele, mas deixa adorar. Continua comendo e ele continua calado. E aí de repente eles começam a dizer, está vendo? Se ele fosse profeta, sabia quem é essa mulher. Aí pulou. Ele pulou porque se você faz, quem não faz não fale de você. Porque aí a briga não é mais com você, é com Deus. Simão, tudo que era para fazer para mim, tu não fez. Eu estou aqui, tu não está fazendo nada, tu não está dando glória a Deus, tu não está dizendo aleluia, tu não diz nada. Agora veio alguém me adorar, tu está reclamando, Simão? Então é o seguinte, olha, dá licença aí, continue comendo, porque eu vou sair daqui e vou descer para ver o que ela está precisando. Eu tenho para mim que Jesus Cristo pegou, levantou a toalha, afastou a cadeira, se ajoelhou e disse, minha filha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está com câncer? Hemorragia? Não. Está doendo alguma coisa? Não. E qual é o problema? É pecado. Estão perdoados os teus pecados. Vai, porque a tua fé acabou de te salvar. E a tua história foi mudada agora, nesse momento. E o que eu preciso? Eu preciso fazer alguma coisa diferente, irmãos. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Preste atenção, escute. Teutônia tem uma rotina. E você tem a sua. E você quer fazer a obra, mas quer que Deus haja dentro da tua rotina. Se for para te tirar da tua rotina, você não faz. E Deus só começa a se manifestar de uma forma diferente quando você sai da mesmice. Você entende? Eu chego na igreja, só um exemplo, eu canto, todo culto eu canto, isso aí eu já faço. Eu estou na mesmice. Eu preciso fazer alguma coisa. Que eu chame a atenção de Deus, não é possível. Eu sou líder e eu não consigo passar disso. Mas o que está vendo? Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Até você pensa em fazer, mas só de pensar no trabalho já bateu a preguiça. E eu preciso sair da mesmice. E é essa a questão.
Agora Jesus Cristo, amado, continua ali, agora se levanta todo mundo, porque é assim, quando alguém faz alguma coisa diferente, todo mundo se levanta. Se levantaram e planejaram matar Jesus. E é exatamente isso. Numa sexta-feira, foi planejado, porém, ele não foi preso na sexta. Ele foi preso na quarta-feira, amanhecendo quarta-feira. E diz a Bíblia que ele estava ali na Páscoa, comendo com seus discípulos, comeram, sentado na mesa da Santa Ceia. E aí, a palavra que o apóstolo disse hoje, ele diz assim: um de vocês aqui há de me trair. Eu fico imaginando assim, irmãos, é porque eu leio a Bíblia e eu paro para pensar, eu fico imaginando como é que era isso aí, né? Porque a mesa em forma de um, aí eu fico pensando assim, ele fica aqui no meio, 2 de um lado, 2 do outro, 4 ali, 12. E ele no meio, 13. Aí ele diz um negócio desse. Eu tenho certeza que quem estava do lado esquerdo dele era João. Isso eu tenho certeza, porque João era aquele discípulo que gostava de ficar cheirando Jesus Cristo. E Jesus Cristo fazia questão, porque era discípulo fiel. Se pensa numa coisa que alguém precisa do lado dele, é um discípulo fiel. O apóstolo precisa ter discípulos fiéis. Aquele que você confia, aquele que não abre a boca para falar bobagem, aquele que tem freio na boca e que se domina, alguém que é diferente, que ele possa confiar. E João era esse homem. E quando Jesus Cristo disse assim: um de vocês há de me trair, eu tenho para mim assim que Pedro estava lá para o lado direito, Judas estava lá para o lado esquerdo, e Jesus Cristo disse: alguém há de me trair, começou a preparar tudo ali. Aí João olha assim para Pedro, e Pedro diz assim, porque Pedro é curioso demais, pergunta aí quem é. Aí João pega, dá um abraço em Jesus Cristo, chega no ouvido dele e diz, porque para falar no ouvido só quem tem intimidade, irmãos, senão não fala. Aí tem que ficar gritando de longe. E disse: por um acaso é eu, Senhor? Ele disse no ouvido: aquele que meter a mão comigo no prato, é esse que vai me trair. Aí daí Pedro: por quê? João ficou quieto. Judas vai e mete a mão no prato. Judas, aí o João olhou e entendi. Vamos embora para o Getsemane, vamos orar. Pedro chega com João e diz assim: ele disse, quem foi? Se ele quisesse que todo mundo soubesse, ele tinha gritado. Se ele falou no meu ouvido, é porque ele falou só para mim. Escute, tem coisa que é só para você, irmão. Não espalhe. Aprenda a guardar como líder. A bênção é minha, eu não divido. Tem irmão que tem um sonho, já está espalhando o sonho para todo mundo, não vai se realizar. Tem irmão que a bênção começa a se desenhar, você sai espalhando para dentro. Fique quieto, espere a hora. Espere a hora, porque o Senhor Deus vai fazer. Espere todo mundo ver, porque se você sair gritando antes, a bênção escapa, porque tem irmão que quer ver a sua desgraça. E o olho é o olho de seta mesmo, maligna, aquela que expulsa a bênção da gente. E tem irmão é assim mesmo. Irmão, olha, irmãos, eu tenho muito cuidado com quem eu levo em casa, porque tem irmão que o olho chega na sua casa e faz assim, ó, que sofá lindo, né? O senhor comprou aonde? E esse carro o senhor está vendendo? O irmão disse isso para mim: o senhor está vendendo? Você está vendo placa de venda? Isso aí não. Pastor, mas o senhor respondeu assim? Respondi, porque eu já estava chateado, que ele já estava vendo ele olhar para tudo que é lugar. Cheguei com uma Hilux, maior luta para comprar. Cheguei com a Hilux na igreja, o irmão chegou e o irmão ia entrar na igreja, irmão. Ele ia fazer bem assim, eu parei o carro assim, ele ia entrar na igreja. Aí ele fez assim, aí. Esperou sair do carro e... Não dá, né, pastor? Eu disse: eu nunca disse que não dá, irmão. Na Bíblia diz que eu posso todas as coisas, eu vou comprar mais. Essa aqui eu vou comprar uma mais nova, porque Deus, quando quer dar, Ele dá. Se não dá para o irmão, o problema é seu, para mim dá.
Você entende? Mas tem irmão que então é o seguinte, aprenda a ficar calado. Agora Jesus Cristo foi agora, orou, os irmãos já sabem da história, foi traído, aí começa o julgamento. Primeiro para a casa de Anás e Caifás. Vocês já viram como é que é o negócio? Quem já foi em Israel sabe que tem um buraco na pedra, né, onde ele foi interrogado. Aquele buraco hoje a gente desce por uma escada, mas não tinha aquela escada. Era igual um pote assim que jogava lá de cima, a pessoa caía lá embaixo. Aí descia o outro interrogador pela corda e ia esbofetear a pessoa lá embaixo. E foi lá que ele foi jogado e esbofeteado. E quando ele chegou perto de Caifás, aí ele chega lá, 7 passos, parou aqui. Caifás se levanta e vem andando na direção dele. O sumo sacerdote: tu és o filho de Deus? Ele ficou calado na primeira. Aí ele pergunta de novo: tu és o filho de Deus? Ele disse: eu sou. E então tu verás o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E começa a falar. Aí ele pega e diz: blasfemou, e rasgou as suas vestes. Só que a lei dizia o seguinte: o rei podia rasgar sua veste, o mercador podia rasgar suas vestes, mas o sumo sacerdote não. O dia que ele rasgasse a sua veste, ele rasgava com ela o seu ministério. Entenda, ministério, amado, aquilo que o Senhor lhe confia na mão é as suas vestes santas. Você não foi chamado porque você é mais bonito do que ninguém. Você foi chamado porque você tem umas vestes da santidade, que o Senhor te vestiu para andar na presença dele em santidade. E ele rasgou, e quando ele rasgou com ele o ministério dele. Ele foi o último sumo sacerdote. E quando ele rasgou, ele estava passando automaticamente para o próximo. Quem era o próximo? Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote eterno. E ali, no caso, ele começa agora o julgamento. Ele foi preso numa quarta. A gente vai já dar um intervalo para os irmãos. Ele foi preso numa quarta, passou 48 horas preso e passou por 3 julgamentos. Cada julgamento daquele durava cerca de 12 horas. Você já pensou, irmãos? Agora 12 horas apanhando, sem comer, sem beber, sendo judiado. Aí no caso, os irmãos já sabem também, Pilatos manda crucificar, mas antes manda chicotear e coroar. Então o chicote romano, no caso, no Brasil, o que mais se aproxima do material que era feito é o material que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é o relho, que ele era pior do que o relho, mas o relho é o que mais se aproxima. Só que na ponta existia um azoguezinho assim, que era igual, era feito assim mais ou menos de 3 a 5 centímetros, que ele tinha igual os anzóis. O anzol não tem aquela hastezinha que quando o peixe engata no peixe não sai mais, pois tinha na ponta daquele chicote 3 pontas, ou de osso ou de metal. Então quando aquilo penetrava numa pessoa, ele não saía, se puxava e arrancava a carne. E colocaram Jesus Cristo de joelho, sem roupa, despido, e deram 40 chicotadas. Aquele chicote, além de cortar, a ponta penetrava na carne dele. E quando penetrava, eles puxavam e iam arrancando. E começou a sangrar. Mas Isaías diz, no capítulo 53, a partir do versículo 4, que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou por estar carregando o nosso pecado, a nossa culpa. Eu era o culpado, você era o culpado. Ele não precisava passar por aquilo. Nós éramos os culpados. Mas ele resolveu morrer a nossa morte para a gente poder viver a vida dele, para nos dar essa oportunidade de servirmos a ele, sermos fiéis e não ficar dizendo: Senhor, hoje é feriado, Senhor, eu vou sair de casa agora. O preço foi muito maior, irmãos. 40, quando terminaram, não ficaram satisfeitos, pegaram uma coroa de espinho, que aquela coroa, além de doer, ela coçava.
e aquele coçava como a urtiga coça, e pegaram ele, fizeram ele sentar, cravaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, e não satisfeito pegaram uma cana e bateram na cabeça dele, e aqueles espinhos cravados na fronte dele. E eles zombaram, dizendo assim: salve, rei dos judeus. Mas ele não abriu a sua boca. Agora pega uma cruz que pesava em torno de 30 a 40 quilos. 40 quilos para um homem descansado, para carregar 100 metros não é difícil. Agora, para um homem que está 2 dias acordado, sem comer, sem beber, sendo judiado, sendo torturado, todo machucado, e ter que carregar mais ou menos 1 quilômetro e 200 metros, subindo algumas partes de subida, fica pesado. E mandaram ele carregar a cruz, e agora começa a carregar. E ele vai, era uma sexta-feira, aí ele começa a caminhar, pela parte da manhã ainda. Aí vai, a Igreja Católica até numerou as estações, aí a primeira e segunda estação, vai embora até... Aí no caso a primeira e a segunda vai, quando chega na quinta estação, a quinta estação, no caso, para os irmãos que já foram em Jerusalém, é lá onde tem uma mão na parede. Quem já viu aquela mão? Que ele caiu, foi ali que ele caiu, e quando ele foi levantar, ele meteu a mão numa pedra e disse que ficou a marca da mão dele, e tem uma mão lá, não sei se é a dele. Eu só sei que está fundo, porque todo mundo que vai lá põe a mão em cima, lá na Via Dolorosa. Você já viu, apóstolo? Já, né? Então lá no caso tem essa marca lá, não sei se é a mão dele, mas todo mundo vai lá e põe a mão em cima. Mas foi ali que ele caiu, e foi ali que pegaram um homem chamado Simão, para carregar a cruz para ele. Simão Cirineu. Você alguma vez já parou para pensar nisso, irmão? Quem era Simão Cirineu? Simão Cirineu, ele era africano. E na época de Jesus Cristo, a África, até hoje, ela é um país feiticeiro. É feitiçaria braba. Por exemplo, existe países na África que quando dá 5, 6 horas da tarde, você não vê o céu mais de tanta fumaça, de tanta oferenda a Satanás. Um país onde se adora a outros deuses, se adora a Satanás. E na época de Simão Cirineu era pior. Então, no caso, como é que um africano foi parar em Jerusalém? Ele foi fazer o quê? Ele foi para participar da Páscoa em Jerusalém? Mas como que ele foi parar lá? Exatamente isso. Então preste atenção, um dia existiu uma mulher chamada, a única coisa que a gente sabe é que Cirineu não era sobrenome, é que ele era de Cirene. E Cirene, lá na antiguidade do Velho Testamento, o nome não era Cirene, era Sabá. E tinha uma mulher chamada Rainha de Sabá, que ouviu falar de um homem sábio, e que saiu da terra dela e foi lá em Jerusalém para conversar, para ver a sabedoria desse homem, porque só dizer para ela não resolvia, ela queria ver, e ela foi lá para ver. E é interessante, né? É interessante porque ela vai chegar lá, ela vai ver as coisas de Salomão, não do que ele dizia, mas as coisas em volta dele, as coisas que estavam arrumadas, como estava arrumada. Isso aí é uma coisa interessante. Por exemplo, se você quiser conhecer o homem, um jovem que não casou ainda e que vai casar, se quiser conhecer quem é a tua noiva, quem é a família dela, você vai um dia lá e vai na cozinha. Quando chegar na cozinha, olhe como é que está a pia, porque a pia é o retrato da vida dela. Você pode acreditar. Se a pia estiver suja, louça jogada, irmão, pule fora que é laço. Agora, se a pia estiver toda organizada, tudo bonitinho, e foi isso que ela foi fazer. Ela foi olhar os detalhes de Salomão para ver se realmente ele era, e estava tudo bem, muito mais além do que ela pensava. Então ela teve um relacionamento com ele, e que tiveram filhos. E foi esses filhos que nasceram num país que hoje é chamado de Etiópia. Então lá se nasceu algumas pessoas que se tornaram, nessa época não existia cristianismo, mas existia um povo que passou a adorar o Deus de Salomão.
E agora estava tendo a Páscoa, e o filho da descendência, aliás, a descendência de Sabá, subiu agora para Jerusalém para participar da Páscoa. Agora tinha uma coisa, eles que iam para a Páscoa tinham que fazer assim, ó, tinha que levar uma bata branca, não podia ter mancha na bata, tinha que estar todo alinhado de cima a baixo, tá? Então quando chegasse em Israel, ele para participar no templo, aí ele tinha que vestir a bata e tinha que sair assim desviando de todo mundo, para não sujar a bata, para chegar lá limpinho. E quando chegasse lá, o que acontecia? O sumo sacerdote pegava, todo mundo ali adorando, ele pegava um cordeiro e matava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, jogava num material chamado isopo, que é igual esponja, embebia bem o isopo, aí ele pegava e fazia assim, ó, e aquilo ali saía respingando sangue. E diz a tradição que aquele que fosse manchado na sua roupa com sangue era abençoado. Então eles tiravam aquela roupa manchada de sangue e não lavavam e guardavam, porque aquilo ali era simbolismo de bênção para eles. E ele estava vindo todo bonitinho ali, de branco, pronto para chegar no templo. E de repente lá vem Jesus Cristo e ele vai se afastando, que vinha vindo uma multidão, ele não queria se sujar e ele encostou na parede dizendo, passa, né, como que, porque ali é tudo estreitinho, a rua, né, isso aqui só, e ele se encostou assim para passar, e quando ele caiu, Jesus Cristo caiu, o soldado olha e diz assim, tu carrega a cruz com ele. Ele disse, tu, vai logo. Ele pegou e foi, botou a cruz, se sujou todo, ele queria só um pinguinho de sangue. Ele se lambuzou no sangue do cordeiro, abraçado com ele, carregando, ficou cheio de sangue. Ele não sabia que era o Cordeiro de Deus que estava ali e que ele estava sendo, digamos, não apenas salpicado com sangue, mas estava sendo todo encharcado com sangue daquele que era o verdadeiro Cordeiro de Deus. E assim chegaram lá e agora começaram a crucificar Jesus. Então preste atenção que o Senhor fez tudo para nós estarmos aqui. Quando chega lá, começa a crucificar. Irmãos, cravo de 13 a 15 centímetros, cravado nas mãos. Não foi na mão, foi aqui, nessa parte, porque aqui rasga. Aqui rasga, se botar aqui, pendurar, rasga. Então tinha que ser aqui, para que não saísse. Agora você imagina, tem gente que aí um alfinete, uma agulha entra na mão, a pessoa grita. Imagina só um cravo, com um martelo pesado, uma marreta batendo, varando as mãos, agora os pés, e agora levanta. Não sei se algum dia você já experimentou ficar numa posição assim vertical. Tente ficar para você ver, não precisa ficar crucificado não. Só tente ficar em pé em alguma coisa assim, na parede, e se segure assim para ver o sacrifício que é. Pois ele ficou preso pelos cravos. E agora a pessoa que era crucificada, ela não morria porque estava sangrando, ela morria asfixiada. Era assim que ela morria. Por quê? Porque quando ela botava o peso no braço, o pulmão era comprimido e ele ficava sem respirar, ficava com falta de ar. E quando ele queria respirar, ele tinha que meter força nas pernas. Aí ele aliviava o pulmão e ele respirava. É por isso que vocês sabem que o judeu, no caso, 3 horas da tarde é hora de todo mundo ir para casa, para se preparar para o Shabat. Para quando der 6 horas, está todo mundo organizado, não é igual a gente não, que quer guardar o sábado, chega lá 8 horas da noite em casa. 3 horas da tarde ele já estava em casa para se preparar, e assim até hoje. E ele foi crucificado ali, antes um pouquinho do meio-dia. A Bíblia diz ali que teve trevas e foi indo, e já estava chegando 3 horas, vocês vão quebrar a perna dele. Por que quebrar a perna dele? Para ele não meter mais força para respirar. Só que ele começou a falar algumas palavras, ninguém entendia. Ele disse 7 palavras, eu nem vou falar elas todas, porque se eu falar a gente não sai daqui hoje. Mas os irmãos já sabem qual foi as 7 palavras. E a última que ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquilo que eu vim fazer nessa terra
está feito, exatamente está acabado. E uma igreja que eu vim plantar vai nascer, porque agora é só a outra parte que falta. Eu não vou lá para tentar vencer, eu vou lá para buscar a chave da vitória, eu vou lá para buscar a chave da autoridade. Ele disse: eu não tenho ainda, mas eu vou ressuscitar e tu vai me dar todo o poder nos céus e na terra, e a coisa vai mudar a história. O Brasil e o mundo não serão o mesmo mais daqui para frente. E foi exatamente isso. Ele morreu. E a morte, você sabe que a morte é o ponto final para tudo. Você sabe que se tiver alguém no hospital, você está ali orando. Quando o médico diz morreu, bate uma tristeza e um desespero, porque acabou. Agora eu fico imaginando essas coisas da minha cabeça, viu, irmãos? Eu fico imaginando que a morte é um espírito e Satanás também, os dois conversando. E aí? Está morto? Morreu. Está gelado já, morreu. Aquele morreu. Mas ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Será? Mas não vai, não pode. Ele morreu, acabou. Mas tem que vigiar, vai vigiar lá. Vigia, Satanás dizendo para a morte: vigia que eu vou fazer festa. E começou a festa. Você já imaginou a festa no inferno? Morreu, o Filho de Deus, acabou. E de repente quem ele olha, quem vem chegando? Jesus de Nazaré. Aleluia. Numa sexta-feira como hoje, ele não estava morto, deitado ali, ele estava só dizendo: eu fui ali, volto já. Ele estava trabalhando, ele pegou os irmãos que estavam no seio de Abraão, começou a levar para o paraíso, e começou a fazer a remoção deles. Vamos para lá, vai ficar perto de mim agora vai ser diferente. Agora veio o sábado, eu tenho para mim que a festa já estava ali 24 horas, o Senhor chegou no inferno e disse assim: vem cá, Satanás, vem cá que agora escuta, não corre porque agora chegou a hora de cumprir a profecia de meu pai. Tu lembra quando ele disse que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a tua cabeça? Olha para mim, sou eu sou esse. Põe a cabeça aqui. Esmagou a cabeça dele, disse: me dá a chave da morte. Tomou, a Bíblia diz que ele tomou. Se tomou é porque ele não queria dar. Tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e disse: olha, agora escuta, eu vou colocar uma igreja lá em Teutônia, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E quando eu mandar um crente, aleluia, e quando eu mandar um crente da IMEC fazer a obra, não importa onde, se a porta estiver fechada, Satanás, é para abrir, é para cair por terra, porque eu vou ungir eles de uma forma tão poderosa, que nem eles vão saber o tanto de poder que tem, mas se me buscarem, vão descobrir a força que há neles. Agora Jesus Cristo ressuscita, como disse o apóstolo, chegou domingo, e o domingo ele vem, e aí ele aparece no meio dos discípulos e diz assim: ei, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Foi-me dado o poder nos céus e na terra. Agora lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, ele diz: eis que eu vos dou agora, crentes da IMEC, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Aquilo que eu recebi do Pai, eu dou para vocês também. Então tome posse e avance sobre essa cidade, porque Satanás não poderá segurar ela. Aleluia, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: vale a pena. Aleluia. E quando eu começo a ler a Bíblia, aí eu começo a associar. Aí Paulo diz assim: porque as armas da nossa guerra, lá em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 10, versículo 3 e 4, ele diz: porque as armas da nossa guerra não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aí ele diz: eu dou todo o poder e toda a autoridade. Cada vez eu vou ficando mais me achando assim poderoso, porque ele disse, ele prometeu, é verdade. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e estes sinais hão de seguir aqueles que fazem a minha obra. Aquele que lidera em meu nome, ele diz, em meu nome falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e vão expulsar demônios, e colocarão a mão sobre os enfermos. Faz assim, irmão, faz assim. Olha só quanta mão abençoada.
Faz assim para a sua mão. Olha na sua mão há uma unção de cura. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia. Tome posse, porque o Senhor quer usar você nessa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Alô, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ter um intervalinho aí, depois já voltamos, porque nós temos muita coisa ainda ceia hoje à noite. Louvado seja Deus. E vai terminar com glória. Amém? Se você não gosta de glória, não venha para o segundo turno.